Bem-vindas aos episódios 9 e 10 de A Coroa Perfeita, que tivemos muitas revelações, tramas políticas, claro, tem que ter trama na corte, revelação do grande arquiteto da trama toda, claro que tem que ter, algumas coisas eu acertei, outras não, e alguns ganchos que vão ter que ser respondidos nos próximos episódios, muita coisa para acontecer. Cenas fofas também, gente como pequenininho, né? Nossa Majestade Catatauzinha de 8 anos. Mas enfim, eu vou falar tudo depois da vinheta. Continua no play aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 토스 미쳤어? 괜찮아? 진짜? 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Surya Lunacast e hoje nós vamos falar sobre o episódio 9 e 10 de A Coroa Perfeita. Tá muito boa, a dinâmica dos dois está excelente, porém com a chegada dos últimos episódios eu vejo, será que vão dar conta de explicar tudo? Ai meu Deus, as tramas palacianas, aquelas loucuras todas, mas enfim. Só para você relembrar, claro, vai ter spoiler, só spoiler, porque são as primeiras impressões, então eu vou ter que falar o que aconteceu, não vou fazer um resumo, né, de tudo, né, a parte técnica, porque eu preciso finalizar ainda. Né? A parte técnica tá muito simples, o figurino tá ótimo, a fotografia é excelente, as locações também estão perfeitas, né? O elenco também tá de parabéns, todo mundo trabalhando excelentemente bem. A Yu tá maravilhosa, a parte dela para comédia quanto para drama, ela é uma atriz muito versátil, mas enfim, depois eu vou chegar nessa parte. Primeiro, para vocês lembrarem, a gente relembra, né, que nos 2 episódios anteriores teve o exposed aí da Ruiju, e todo mundo ficou sabendo do bendito contrato dela, né, de 3 anos, mas a gente também não teve nenhuma resposta conclusiva de como esse contrato foi parar na mão da rainha. Eu acredito, claro, gente, ó, tem que ter spoiler, né? Só lembrando. Eu acredito, posso estar enganada, que o contrato foi parar na mão dela, não o original. O original, como a gente viu no episódio 7, estava dentro do cofre. Não teria como ela pegar. Eu acho, de verdade, que esse que foi na mão da imprensa foi aquele que os dois amassaram e colocaram em cima da mesa quando eles estavam rascunhando ainda o contrato. Porém, eu ainda acho estranho uma coisa. Como ela pegou, vamos falar do jeito mais simples. Ali seria a coisa mais lógica. Ela encontrou o contrato em cima da mesa, passou para diante para o primeiro-ministro e ali o contrato seguiu seu caminho. Mesmo porque, outra surpresa da história, o irmão foi lá e assumiu a culpa do contrato. Ficou meio esquisito, eu particularmente não entendi muito aquela lógica ali. Eu quis fazer um contrato por causa da empresa, porque blá blá blá, pelo menos foi assim que eu entendi. E enfim, mas de qualquer maneira, o contrato passou saiu de lá, da onde que ele, não sei qual foi a origem dele, do cofre. Eu acho que foi bem difícil. Só se a Ruiju fez uma cópia, daí já é uma outra história. Mas vamos dizer que do cofre está lá dentro. Ele andou, ficou com a rainha, e a rainha passou para o ministro, que aliás foi o grande traiçoeiro da vez. Eu já estava teorizando que teria que acontecer alguma coisa, porque como sempre nas tramas palacianas, sempre tem um traíra que a gente fala assim, o cara é legal, e de repente ele faz uma coisa que vai dar reviravolta. Não, também não tem história, né? Se ocorre tudo bem, não tem história. Eu ainda acho, falando do ministro, fazendo esse foco aí com ele, ainda acho que ele vai conseguir virar o jogo aí e fazer com que todo mundo seja denunciado, exposto de maneira correta, porque a gente vê que muitas vezes ele fica segurando aquele tercinho e isso está contra os princípios religiosos dele. Então eu acredito que ele pode ser que ele, né, seja a grande surpresa da história. Seria bem legal. Mas em 2 episódios, gente, será que vai dar para dar essa reviravolta toda? Bom, vamos esperar que o final seja tão bom como foi o começo, né, dessa série que tá conquistando todo mundo. Esse casal tá maravilhoso. A Yu tá fazendo um trabalho excelente como a Ruiju. O Byung-suk tá ótimo como o Príncipe Yan, né? Todos eles estão ótimos, mas a rainha
Ela tá dando um show. Eu gostei também mas é aquela história, né? Os clichês que dão certo por causa do elenco. Tava tão óbvio que ela era apaixonada pelo príncipe Ian, mas como ele era o segundo da lista de sucessão e ela é muito gananciosa, ela acabou casando com o irmão e deu o que deu, né? Casamento sem amor, deu, e ela com aquele... Ai, eu sou apaixonada pelo príncipe, né? Ah, mas era tava tão óbvio isso daí, né? E falando em óbvio, outra coisa que tá bastante óbvia é o relacionamento da assistente Dobby. Eu não tinha nem reparado, graças à companhia das minhas amigas que estou assistindo. Eu não tinha reparado que o nome dela era o Dobby de Harry Potter. Adorei, né? Dobby So, que ela chama sempre a assistente de Dobby, muito legal, mas enfim. E toda a trama que deu, né, da revelação, aquela coisa toda. A gente vê que o que está acontecendo nessa realeza é o que acontece, pelo menos a visão mais próxima que a gente tem da Inglaterra, né, que foi a realeza mais próxima que a gente tem mais contato aqui. Qualquer coisa que eles espirram lá, a gente já fica, ai meu Deus, será que o rei e a rainha? Porque eles são a imagem do país. E é isso que eu tô achando muito legal, porque está sendo exposto nos tempos modernos. Como seria legal, né? Eu fico imaginando, talvez, que se a monarquia ainda continuasse na Coreia do Sul, seria mais ou menos, eu acredito que seria mais ou menos desse jeito, né? Todo mundo íntegro, tudo certinho. E esse conceito aí de lealdade ao país, esse cenário antiguíssimo, eu não sei se as locações também são reais, os castelos. Geralmente o que eu sei é que castelo, né, o palácio, porque eles falam castle aqui em inglês, eu fico com castelo na minha cabeça, palácio. Eu não sei se o palácio é real ou se é locação. Eu sei que o trono, que eu vi em alguns vídeos de alguns youtubers, eu sei que o trono é réplica, porque é proibido qualquer outra pessoa pisar lá, somente o pessoal da manutenção e da limpeza tem autoridade de pisar no trono original. Eu sei que tem um outro que é uma réplica, daí eu acho que eles fazem para cenas, etc. Mas no original ninguém pisa. O pai da rainha, gente, aquele ator ali, onde ele aparece, eu falo assim, apesar que eu não assisti muitos K-dramas com ele, mas o ator Jae-yoon, ele tem característica mesmo de fazer vilão. Em Alquimia das Almas ele estava perfeito. Eu tava achando que ele fosse vilão também no Bon Appetit, mas ali ele bateu na trave. Agora, voltando à cena, né? Particularmente na hora que ele tava chantageando o reizinho. Ai, gente, que coisa! Nossa! Gozado, né? O rei, quando tem algumas coisas que tem que fazer que é de interesse dos adultos, não pode, eu resolvo. Quando tem alguma coisa que tem um interesse, assim, absurdo, né? Que quer manipular mesmo, daí ele tem que assinar, ele tem que responder porque ele é o rei. Gente, é uma criança de 8 anos. E o relacionamento dele com o tio tá a coisa mais fofa. Eu acho que uma dos grandes méritos, né? Um dos grandes méritos do K-drama é esse relacionamento humano, sabe? Aquelas reações que realmente fariam sentido num momento claro, né? Que tem rei e rainha. Então, a autenticidade seria a melhor palavra para colocar isso. Mas vamos falar sobre as trairagens mesmo, porque autenticidades com o reizinho tá a coisa mais fofa. Não vou ficar falando isso 5 horas, que ator menino bonitinho. Mas vamos. Traíra do ministro. Será que vai se resolver até o final? Será que ele vai aproveitar a chance de poder entregar a rainha e o pai dela? Espero que sim, porque ele é uma pessoa íntegra, né? Religioso. Você viu que ele até largou o tercinho lá em cima. Eu espero que realmente tenha uma reviravolta. Uma coisa das tramas que eu fiquei muito preocupada, de verdade, foi a origem do contrato, como é que foi parar o contrato na mão do ministro. Segunda coisa que eu também achei meio assim, meio jogada, foi aquele lance da revelação do príncipe Ian. Ele tinha o contrato do irmão, que estava carimbado e meio queimado. Porém, ele também tinha a roupa de rei que o irmão deixou para ele e que a governanta também sabia. Ou seja, o rei tinha, o irmão, né, o rei original, tinha deixado
muitas coisas para ele, evidente que queria passar a coroa para ele, pro irmão mais novo, né, pro príncipe Ian. Porém, qual foi a necessidade daquele incêndio gigante? Só para poder traumatizar as pessoas? E agora vai ter outro incêndio de novo? O pessoal tem um problema sério ali, hein? Não tem extintor naquele lugar não? Só põe fogo? Eu fiquei na dúvida, eu falei assim, tá, mas não foi a rainha que pôs fogo? Foi o pai da rainha que pôs fogo? Quem foi que pôs fogo naquele trem ali? Pelo que deu a entender, foi a rainha. Daí, o reizinho lá, o irmãozinho, o sobrinho do Ian, ouviu a mãe falando. Coitado, ele não tem nem como reagir, né? Ele é uma criança, ele ouviu aquele papo do pai, não esqueceu o que aconteceu, perdeu o pai no incêndio, soube que a mãe foi trairagem lá, falando que queria, mas não quer nada, né? Mentindo pra ele. Mas essa trama aí toda do coisa, eu achei meio saída de roteiro, ou eu tô meio errada, porque assim, o grande detalhe da coisa era justamente ele revelar que o irmão tinha passado a coroa pra ele. Porém, a história virou o jogo como o reizinho, né, a nossa majestade, de repente renunciar. Talvez fosse, sei lá, é alguma regra que existe lá na Coreia, que o rei tem que fazer isso para passar a coroa pro sucessor. Não sei, porque daí eu achei que acabou invalidando todo o detalhe da herança original dele. Só se tiver, né, alguma reviravolta nesses 2 últimos episódios. E também o detalhe do irmão, da ideia do contrato, apesar de ter sido divertido, o irmão da Ruiju indo lá falando pra imprensa, ele gostando daqueles 5 minutos de fama e tal, foi legal, mas também eu fiquei na dúvida se realmente aquilo faria algum sentido, sabe, pra trama em geral. Mas o grande mistério de fato, de verdade, é a investigação. Olha, tentaram matar ela a primeira vez cortando o negócio do carro. Quem foi? Porque até então, o pai da rainha não tinha nenhum interesse com ela. Então ali ficou, tá, quem foi que deu problema no carro? Deve ter mais alguém, ou mais uma pessoa, mais uma trama, mais um, sei lá o que, mais um vilão nessa história que a gente não tá sabendo. Primeiro, nisso do carro dela já descarta o ministro, porque o ministro gosta dela, então certamente ele não pediria pra, né, e ele já tava lá junto com ela, enfim, no dia que teve um incidente com o carro. O caso do remédio que colocaram na xícara do Ian, tem a moça que foi falar com o ministro. Eu achei estranho porque não estava tendo investigação em particular, mas o que a gente entendeu é que o pessoal da corte não pode ser investigado por meios privados. Eles não podem ser investigados em circunstância nenhuma, né? Como se fossem, estão blindados. Mas, de qualquer maneira, foi uma tentativa de homicídio. Então, o príncipe Ian, a primeira vez, ele já tinha aberto que tinha que ser público. Então, a polícia que estava investigando não vai falar para ninguém? Não vai parar ali no ministro? Eu falei, ok, mas é uma alternativa no roteiro? Ou, claro que eu tô falando isso agora. Pode ser que tudo entre nos trilhos nos últimos 2 episódios, mas até o momento eu acho que foi um recurso do roteiro meio... A gente não sabe como resolver, vamos seguir assim. A moça que é a traíra, ela foi lá e falou, olha, eu passei o remédio lá no cálice do rei, né, do príncipe, para ele tomar. Eu não sei o que é, mas por causa da cirurgia do meu irmão, ficou meio, tá, e aí? Ela foi até o palácio, fez o depoimento junto com o ministro, a polícia também colheu o depoimento dela. Ali não tem digital não, tudo bem que ela era responsável por preparar o cálice lá da cerimônia. Mas de qualquer maneira, alguém teria que saber, a digital dela estava no cálice. Então, quantas pessoas tocaram ali? A governanta, ela, sei lá, quem mais fez a limpeza lá, né, a lavadeira lá, sei lá, alguém fez esse negócio. Então, vamos esperar os 2 últimos capítulos. O lado interessante dessa história, claro, como sempre, é o relacionamento dos dois, né?
do Ryu-Ju e a Yan, que estão, nossa, que química de milhões, né? Tá sensacional. A parte do crescimento dele também tá bem bacana, porque uma das mensagens que eu achei bem legal nessa série é que a gente vê o negócio do controle da coroa. Eu não sei se a intenção aí vai ser eles serem os últimos também, de repente pode ser essa ideia, deles serem os últimos da monarquia. Seria uma coisa interessante de se ver, mas eu não sei se é a proposta da série, né? Terminar a monarquia, né, nesse governo, ou fazer com que ele assuma o reinado e continue com uma família linda. Inclusive tá tendo umas teorias na internet, né? Tá tendo uma teoria na internet que a Ryu vai aparecer grávida. Oi, aquela cena do episódio 10 foi... tudo bem, gente? Tá tudo bem aí? Vamos apagar esse incêndio. Mas seria interessante. Seria uma alternativa bem legal. Ele assumindo como rei e ela como rainha. E toda essa trama aí, desse imbróglio do contrato seja resolvido. Claro que terá que ser resolvido. Mas eu ainda bato na tecla que tem mais uma pessoa que estava a fim de terminar com a Ryu-Ju. Eu tô quase apostando, eu coloquei nas redes sociais, mas não teve muito resultado, mas eu ainda tô apostando nessa ideia. Que bem no começo, no primeiro episódio, teve um rapaz que estudava junto com a Ryu-Ju. E ele vivia pegando no pé dela e ela vivia passando a rasteira nele. Um adversário que até inclusive chegou a xingar ela na hora que eles estavam fazendo aquele jogo com arco, né, com arco e flecha. E pode ser que ele seja uma das pessoas que estavam responsáveis aí de acabar com ela, porque não gosta dela, enfim. Tem muita coisa para acontecer, gente. Eu não me lembro de mais alguma coisa que seja tão importante quanto o amor da rainha, né, pelo Yan, que ela teve que ter um casamento triste, por isso que ela é tão vingativa, mas era tão óbvio, gente, que ela era apaixonada por ele, porque cada vez que ela olhava pra ele, o olho dela brilhava, literalmente. Ela tem um olho grande, essa atriz é maravilhosa, linda, e o olho dela ficava bem evidente que ela estava apaixonada, ela quase pulava no pescoço dele. Mas os tais famosos triângulos amorosos é complicado. Então é uma trama simples, ganhou. Pra mim tá ganhando sucesso pela dinâmica e pelo elenco de milhões, né? Então é isso, não me recordo de mais alguma coisa. Eu acho que a reviravolta aí da renúncia do reizinho foi importante, mas quebrou o que estava sendo apresentado até agora. E vamos ver daqui pra frente como é que vai ficar. Eu não posso falar mais nada, agora é indo pra reta final. Então é isso, quem tá falando aqui é Súria, esse é o NunaCast e a gente se vê na análise geral da série com episódio 11 e 12 a semana que vem. Até lá, tchau!